Fala galera, tudo tranquilo? Bom, eu espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para PISM 1. E seguinte galera, na aula de hoje vou resolver com vocês algumas questões sobre logaritmos, definição e também aplicação da fórmula, beleza? Bom, se você não assistiu nossas aulas teóricas sobre logaritmo, eu recomendo que você assista essas aulas, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender depois ser trabalhado nessa aula aqui, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a resolução das questões. Galera, estou fazendo uma revisão básica aqui. Quando a gente pensa em logaritmo, a gente vai pensar em algo mais ou menos assim, ó. A gente vai ter log de, por exemplo, um certo número b na base a. Isso aqui vai ser exatamente igual a um certo valor x. E qual que vai ser a ideia do logaritmo? O logaritmo é basicamente uma extensão da equação exponencial. Ó, a base elevada ao logaritmo é igual a logaritmando. Ou seja, galera, ó, a elevado na x é exatamente igual ao b. Beleza? Vou até escrever aqui para vocês, tá? Essa é a definição básica de logaritmo. Base elevada ao logaritmo é igual a logaritmando, tá? Então, a elevado na x igual a b. E não vamos nos esquecer das restrições do logaritmo. A base tem que ser um valor maior do que zero e diferente de 1. Beleza? Então, essa base a ela tem que ser maior do que zero, ou seja, tem que ser positiva, e tem que ser diferente de 1, beleza? Então, isso aqui é o básico de logaritmo, beleza? A gente viu vários exemplos na aula e tal, mas eu sempre gosto de fazer uma revisão antes de iniciar as questões, beleza? Acho que isso daí é bem proveitoso para vocês, né? Porque vocês têm que estudar vários assuntos e tal, então já fazendo uma revisão da teoria, já dá para lembrar melhor, beleza? Bom, agora a gente vai botar a mão na massa, vamos fazer exercício. Vamos lá, galera. Então, a gente vai ter que resolver todos esses logaritmos aí, tá? É só basicamente jogar na fórmula, tá? Então aqui a gente tem log de 1 meio na base 2. Galera, base elevado ao logaritmo é igual a logaritmando, ou seja, a gente vai ter, ó, na letra A, vou trocar a cor da caneta aqui, ó, a gente vai ter log de 1 meio na base 2. Qual que vai ser a ideia? Vou fazer uma vez só para vocês entenderem, tá? Depois eu já vou ir mais direto, tá? Log de 1 meio na base 2. Isso aqui vai ser exatamente igual a um certo valor x. O que vai acontecer, galera? 2 elevado a um certo valor x, 2 elevado na x, vai ser igual a 1 meio. Pô, Eugênio, virou uma equação exponencial. Sim, o logaritmo, em sua essência, é uma equação exponencial, tá? Então, basicamente, a gente vai resolver essa equação, tá? 1 sobre 2 é o mesmo que 2 elevado na menos 1. Então, no lugar de 1 sobre 2, eu vou colocar 2 elevado a menos 1. Olha só, 2 elevado na x vai ser exatamente igual a 2 elevado a menos 1. Se eu tenho uma igualdade de bases, por consequência, eu vou ter uma igualdade de expoentes. Então, x vai ser exatamente igual a menos 1. Então, o logaritmo de 1 meio na base 2 é basicamente menos 1. Então, 2 elevado a menos 1 resulta 1 meio. Beleza? É assim que a gente vai fazer para resolver esse tipo de exercício. Beleza? Vamos à sequência. Agora eu vou ser um pouco mais direto, tá? Não vou ficar fazendo esse procedimento toda hora não, porque a gente tem que resolver vários exercícios ainda, tá bom? Vamos lá. Letra B. Log de 1 na base 3. 3 elevado a que número vai dar 1? Galera, olha só. Base elevada a logaritmo igual a logaritmando. Então, olha só, base é 3, logaritmando 1. A que número que eu vou elevar o 3 para resultar 1? Poxa, a zero. Todo e qualquer número elevado a zero diferente de 1 e 0 vai dar 1. Então, logaritmo de 1 na base 3 é simplesmente 0. Tá? 3 elevado a 0 dá 1. Ó. 3 elevado a 0 resulta em 1. Beleza? Então, aqui a gente teria o seguinte. O logaritmo de 1 na base 3 é simplesmente 0. Beleza, galera? Beleza, galera? Então, vou colocar as respostas aqui do lado, só para deixar bem postado. Tá? Então, aqui menos 1, aqui deu 0. Beleza? Agora, mesmo esquema, tá? Letra C. Log de 1/4 na base 2. Ou seja, eu vou ter que encontrar que número que eu vou ter que elevar o 2 para chegar no 1/4. Tá? Então, log de 1/4 na base 2. 2 elevado a quanto vai dar 1/4? Ó, 2 elevado na x é igual a 1/4. Então, 2 elevado na x igual a 1/4. 1/4 é o mesmo que 2 elevado na menos 2. 2 elevado na menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1/4. Se eu tenho uma igualdade de bases, por consequência eu vou ter uma igualdade de expoentes. Então, x vai ser igual a menos 2. Beleza? Beleza, galera? Então, vou colocar a resposta aqui do ladinho, tá? Dá menos 2. Tá? Eu tive que pausar a aula um pouquinho, porque tinha alguém batendo na porta. Tá? Beleza. Letra D. Log de raiz de 2 na base 2. Beleza. Então, aqui o número que eu vou ter que elevar o 2 para encontrar a raiz de 2. Galera, vamos lá. Log de raiz de 2 na base 2.
2 elevado a quanto vai resultar em raiz de 2? Vamos lá, galera. O raiz de 2 a gente pode escrever ele como sendo basicamente 2 elevado a 1 meio, tá? Sempre que eu elevo uma potência, uma base, um expoente fracionário, eu vou obter uma raiz, tá? Onde o índice da raiz vai ser o denominador e o expoente do radicando vai ser o numerador, tá? Se eu tenho uma igualdade de bases, por consequência, eu vou ter uma igualdade de expoentes. Então, o x aqui vai ser 1 meio, tá? Então, o resultado aqui é simplesmente 1 meio, tá bom? Então, galera, basicamente é trabalhar com uma equação exponencial, tá? Se você não assistiu às aulas de equação exponencial, você vai ter uma puta dificuldade aqui, tá? Então, se você não assistiu às aulas de equação exponencial, dá uma olhadinha lá, porque você vai precisar desse conhecimento prévio aí para entender bem a parte de logaritmo, beleza? Vocês podem ver que lá na plataforma eu organizei tudo bonitinho para vocês. Antes de iniciar o estudo dos logaritmos, eu deixei disponibilizado tanto as aulas teóricas quanto as aulas de exercícios de equação exponencial, beleza? Para vocês fixarem bem esse assunto, porque ele vai ser importante para a parte de logaritmo, beleza? Show de bola? Letra E. Na letra E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o log de 49 na base raiz de 7. Então a gente vai ter o log de 49 na base raiz de 7. Beleza, isso aqui vai ser exatamente igual a um certo valor x. Galera, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, tá? Então, ó, raiz de 7, no lugar do raiz de 7, eu vou colocar 7 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa que raiz de 7, tá? Isso aqui tudo está elevado na x. Isso aqui vai ser igual a 49. 49 é o mesmo que 7 ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma igualdade de base, não tem? A base é 7 para os dois. Agora eu vou aplicar a propriedade potência, vou conservar a base, vou multiplicar os expoentes aqui. Vai ficar x sobre 2 igual a 2. Então, 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, x igual a 4. Então, se a gente eleva a raiz de 7 à quarta potência, a gente vai obter 49. Vamos ver se é verdade. Raiz de 7 vezes raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá... Raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar 7. Aí depois a gente faz raiz de 7 vezes raiz de 7 de novo, vai ficar 7 vezes 7, dá 49. Realmente isso está certo. Tá, então o gabarito aqui é x igual a 4. Beleza? E eu até posso mostrar isso aqui para vocês usando aqui, ó, a ideia de radicais. Tá? A gente tem essa raiz aqui, ó, raiz de 7. Se eu elevar isso aqui à quarta potência, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vai cortar esse 4 com esse 2. Isso aqui vai virar 7. Aqui vai ficar 2, vai ficar 7 ao quadrado, que é 49. Beleza? Show de bola? Vamos à sequência, galera. Letra F. O log de 25 na base 125. Beleza? Bom, aqui é aquela ideia básica que eu falei para vocês. Sempre que tiver um múltiplo de 5 ou algo assim, a gente vai usar a base 5, tá? O bizu é usar a base 5, porque é bem mais fácil de trabalhar. Então a gente tem o logaritmo de 25 na base 125. Isso aqui vai ser exatamente igual a um certo valor x. Beleza? Agora é só a gente aplicar aqui a definição. Tá no lugar, a gente vai ter então que 125 elevado a x igual a 25. Beleza? Como é que a gente vai proceder aqui? No lugar de 125 eu vou colocar 5 ao cubo. 5 ao cubo elevado na x é igual a 25. E 25 é o mesmo que 5 ao quadrado. Se a gente reparar bem, a gente tem uma igualdade de base. Se a gente tem uma igualdade de base, a gente tem uma igualdade de expoentes. Agora aplicando potência, considerar a base, multiplica os expoentes, vai ficar 3x igual a 2. X igual a 2 sobre 3. Beleza? Show de bola? Então, x 2 sobre 3. Beleza. Agora vamos lá. Logaritmo de 81 na base 27. Essa aí vai ser, no caso, a letra G. Tá? Logaritmo de 81 na base 27. Logaritmo de 81 na base 27. Beleza. Vamos lá. Isso aqui vai ser exatamente igual a um certo valor x e a gente vai usar aquele mesmo esquema. Aqui no caso eu recomendo que você use a base 3. Então 27 elevado na x igual a 81. No lugar do 27 eu vou colocar 3 ao cubo. 3 ao cubo elevado na x é igual a 81. 81 é o mesmo que 3 elevado na quarta. Galera, se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Então 3x é igual a 4. Então x vai ser exatamente igual a 4 sobre 3. Beleza? Então, galera, não tem segredo, tá? É só lembrar realmente aí da questão das equações exponenciais, você não vai ter nenhuma dificuldade com isso aqui, tá? Sabendo a parte de equações exponenciais, logaritmo vai sair muito fácil para você. Beleza? Agora, essa aqui também é fácil.
log de 8 na base 1. Galera, um bizu rápido para vocês. Sempre que o logaritmando for 1, o logaritmo vai ser 0. Isso aqui é uma propriedade de logaritmo, tá? Então, ó, sempre que o logaritmando for 1, o logaritmo é 0. 8 elevado a 0 dá 1, tá? Você pode até anotar isso. Se não me engano, na aula de propriedades eu cheguei a falar disso aí um pouquinho, né? Deixa eu apagar aqui agora. Beleza. Agora vamos lá. Log de 1 sobre 27 na base 9. Aqui, galera, a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado, viu? Que já meteu uma fração e tal. Ó. Log de 1 sobre 27 na base 9. Aqui a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Log de 1 sobre 27 na base 9. Galera, aqui eu vou igualar a x. E o recomendado nesse tipo de questão é usar a base 3. Tá? Então, no lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é a nossa base. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Galera, 1 sobre 27 é o mesmo que 3 elevado a menos 3. Por que isso, Eugênio? Olha só, se fosse 3 ao cubo, daria 27. 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 3 ao cubo, ou seja, vai ser 1 sobre 27. Então, está certinho. Olha só, se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Então, 2x igual a menos 3. Então, x igual a menos 3 meios. Beleza? Então, tá aí. Mais uma resolvida. Beleza. Agora, log de 8 na base 0,25. Essa aqui eu sei que gera um pouco de dúvida porque tem fração. Tá? Então, vamos lá. Letra J. Log de 8. O log de 8. Log de 8 na base 0,25. 0,25, galera, só para título de curiosidade, é o mesmo que 1 sobre 4. Tá? Dividindo por 25 em cima e baixo, vai dar 1 sobre 4. Mas por que 1 sobre 4, Eugênio? 0,25 é o mesmo que 25 dividido por 100. Se você dividir por 25 em cima e baixo, fica 1 sobre 4. Beleza, entendi, Eugênio. Show. Recomendado aqui, galera, é usar a base 2. Tá? Ah, posso usar a base 4? Poxa, pode, mas não é recomendado. Tá? Ó, 1/4. 1/4 eu vou escrever como sendo 2 elevado a menos 2. Mas por que 2 elevado a menos 2? Filho, se fosse 2 ao quadrado, daria 4. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 4. Tá certo. Tá? Isso aqui está elevado a x, isso aqui é igual a 8. No lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo. Beleza? Se eu tenho igualdade de bases, por consequência, eu vou ter uma igualdade de expoentes também. Tá bom? Então, eu vou ter o seguinte. Menos 2x igual a 3. Tá? Então, x vai ser igual a 3 dividido por menos 2. Isso aqui vai ser menos 3 sobre 2. Beleza? Tranquilidade? Então, mais uma resolvida aí. Vou colocar aqui. Então, menos 3 sobre 2. Tá vendo, galera? Isso aqui é prática, tá? Não é nada difícil, não. É só realmente lembrar das equações exponenciais. Lembrou das equações exponenciais, você não vai ter problema com isso aqui, não. Ó, k. O nosso k vai ser dado pelo log... Pera aí, ó. Log da raiz de 32 dividido pela raiz de 8. Não, log da raiz de 32 na base 8. Perdão, gente. Ih, Eugênio, aqui ficou difícil, hein? Galera, vamos ter calma. Vamos ter calma. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer. Isso aqui, ó. Esse raiz de 8 é o mesmo que 8 elevado a 1 meio, tá? Se eu elevo 8 a 1 meio, vai ficar assim. Vai ser uma raiz, cujo índice vai ser 2, a gente não precisa colocar. E a gente vai ter o radicando sendo esse número aqui, a potência, né, a base da potência. E o expoente do radicando vai ser o numerador aqui. Então, raiz de 8 é o mesmo que 8 elevado a 1 meio, tá? E no lugar do 8, galera, a gente pode simplesmente colocar o 2 ao cubo. Então, no lugar do 8, a gente pode colocar o 2 ao cubo. O 2 ao cubo é 8 e o 8 está elevado a 1 meio. Então, no lugar da raiz de 8, eu posso colocar 2 elevado a potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Posso colocar 2 elevado a 3 meios. Olha só, se eu faço 2 elevado a 3 meios, vai ser a raiz quadrada de 2 ao cubo, que é o mesmo que a raiz quadrada de 8. Ah, Eugênio, então beleza. Então vai ficar 2 elevado a 3 meios, isso aqui está elevado na x, vai ser exatamente igual a raiz de 32. Galera, raiz de 32 é o mesmo que 32 elevado a 1 meio.
Isso vai gerar para a gente aqui uma raiz, cujo radicando vai ser o próprio 32. O índice da raiz vai ser o denominador, a gente não precisa colocar o 2. E o expoente do radicando vai ser o numerador. Tá? Então, raiz de 32 é o mesmo que 32 elevado ao meio. Só que o 32 é o mesmo que 2 elevado na quinta. Mas, Eugênio, bem que você sabe disso. Galera, prática. E se vocês quiserem, vocês podem fazer aquela tal da decomposição em fatores primos também. Tá? Se você não lembrar, né, das potências do 2, você pode decompor em fatores primos. Como é que faz isso, Eugênio? Já ensinei como é que fazia isso lá nas aulas de radicais, mas não custa relembrar não, né? Não vai custar nada. Então, vamos lá. A gente vai decompor em fatores primos, ou seja, números primos. 2, 3, 5, 7, beleza? Assim por diante. Primeiro tentamos por 2, dá 16 aqui. Depois por 2, dá 8 aqui. Depois por 2, dá 4 aqui. Por 2, deu 2 aqui. Por 2, deu 1 aqui. Quando chegou no 1 aqui, separa. Aí você vai contar quantas vezes o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5. Então no lugar do 32 a gente pode colocar simplesmente 2 elevado à quinta. Ah, Eugênio, peguei o bizu. Show. Então no lugar do 32 a gente vai colocar o 2 elevado à quinta. Só que o 32 está elevado a 1 meio. Então vai ser 2 elevado à quinta elevado a 1 meio. Então no final isso aqui vai ser igual a 2 elevado a... 3 meios multiplicando x vai ficar 3x sobre 2. 2 elevado a 3x sobre 2 igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Né? Se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Show de bola, Eugênio. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3x sobre 2, 3x sobre 2 igual a 5 sobre 2. Galera, a gente pode simplificar o 2 daqui com o 2 daqui. Mas por quê, Eugênio? Eu posso passar esse 2 que você está dividindo para cá multiplicando. Ele vai simplificar 2 com 2, beleza? Então não vou nem mexer. Agora 3x vai ser igual a 5, logo x vai ser igual a 5 dividido por 3, beleza? Essa aí deu um pouquinho mais de trabalho, porque ela envolve essa questão da raiz, tá? Lá no PISM, galera, eles vão colocar algo assim, tá? Quando chegar a aula de questões do PISM, vocês vão ver que eu não estou mentindo, tá? Eles gostam de colocar raiz, gostam de colocar expoente fracionário, porque isso aí geralmente gera muita dúvida no pessoal, né? O pessoal não tem uma base boa nessa parte aí não, né? Essa parte aí de potenciação, radiciação, matemática básica, é uma parte que é muito carente da maioria dos estudantes. Muitos estudantes têm dificuldade nessa parte de matemática básica. Beleza? Por isso que eu me dei o trabalho de deixar várias aulas de matemática básica antes de iniciar o conteúdo programático do PISM, porque eu acho isso importante, né? Às vezes você não tem uma base muito boa e você vai ficar meio perdido no decorrer do estudo. Então é bom você já ter a base para você já não ter problema no final. Beleza? Show! Vamos lá. Aqui, logaritmando é 1, logaritmo é 0. Bizu para a vida de vocês. Tá? 2 elevado a 0 dá 1. Tá? Agora, essa aqui é um pouquinho difícil, hein? O log de 27 na base 1 sobre raiz de 3. Ih, Eugênio, agora complicou. Calma, gente. Calma. Vamos ter calma. Primeiramente, 1 sobre raiz de 3. Como é que eu vou escrever esse 1 sobre raiz de 3 aqui? 1 sobre raiz de 3, cara, vamos ser sinceros, isso aqui, eu sei que para enxergar isso aqui é um pouco difícil. Mas olha só, para a gente chegar no 1 sobre... Para ficar no expoente fracionário, para ficar num formato fracionário, a gente tem que levar um número negativo, não tem? Tem, pô, beleza. Então, a gente já sabe que a gente vai levar o 3 a um expoente negativo. Mas vai ficar aqui, no caso, raiz de 3. Eu levo quanto 3 para ficar na raiz de 3? Pô, eu levo 1 meio, né? Aí fica... assim. Pera aí, Eugênio, então se eu elevar a menos meio, o que vai acontecer? Vai ficar o seguinte, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1 meio. Ah, Eugênio, então 1 sobre raiz de 3 é o mesmo que 3 elevado a menos meio? Sim. Então 3 elevado a menos meio está elevado na x. Isso aqui vai ser exatamente igual a 27. E o 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Beleza? Show de bola. Agora, olha só. Se eu tenho igualdade de base, por consequência, eu vou ter igualdade de expoentes. Beleza? Então vai ficar menos meio multiplicando x, então vai ficar menos x dividido por 2. Menos x dividido por 2 é igual a 3. Esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, menos x é igual a 6. Como eu quero o valor de x, não menos x, multiplico igualdade por menos 1, então x é igual a 6. Beleza? Show de bola? Ai, gente.
Essa aí eu sei que deu um pouco de trabalho vocês enxergarem isso, né? Porque tem essa raiz aí e tal. Mas é aquela coisa, galera, é prática, tá? Agora vamos lá, mais uma questão. O log de 1000 na base raiz de 10. Galera, tranquila também. Ó, ao invés de colocar raiz de 10, eu vou colocar 10 elevado a 1 meio. E o 10 elevado a 1 meio vai ser elevado a um certo expoente x para resultar no 1000. No lugar do 1000, eu vou colocar 10 ao cubo. Isso aqui é potência de 10, galera. Isso é coisa de quarto ano do ensino fundamental. Tem igualdade de bases, por consequência, eu vou ter igualdade de expoentes. Então, 1 meio vezes x, x sobre 2. X sobre 2 é igual a 3. Esse x está dividindo, passa multiplicando. X igual a 6. Tranquilo? Beleza? Tranquilidade? Show! Então, mais uma resolvida aí. Beleza? Mais uma questão aqui. Log da raiz de 125 na base 5. Tranquilo também, gente. Ó, o 5 vai ser elevado a um certo expoente que vai resultar raiz de 125. Galera, primeira coisa. Ó, eu posso escrever raiz de 125, ao invés de escrever raiz de 125, eu posso escrever raiz de 5 ao cubo. Beleza. Se a gente olhar bem, ó, a gente pode tirar esse radical aqui, porque ó, não aparece nada, então o índice aqui é 2. Então, ao invés de escrever raiz quadrada de 5 ao cubo, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever 5 elevado a 3 meios. Da onde vem isso, gente? Daquela propriedade de expoente fracionário. Sempre que você eleva um número a um expoente fracionário, você vai obter uma raiz. Se eu tenho um certo número A elevado a B sobre C, a gente vai ter o seguinte, a gente vai gerar uma certa raiz, onde o A vai ser o radicando, o expoente do A vai ser o B e o índice da raiz vai ser o C. Beleza? Se eu elevo o 5 a 3 meios, a gente vai ter basicamente o seguinte, a raiz, cujo índice vai ser 2, e o expoente do 5 vai ser 3, então vai ser a raiz quadrada de 5 ao cubo. Beleza, se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter uma igualdade de expoentes. Então x aqui, 3 meios. Beleza, galera? Então, ó, tranquilo também. Beleza, então aí tá bem feitinho. Agora vamos fazer mais um exercício aí. Vamos lá. As indicações R1 e R2 na escala Richter de dois terremotos estão registradas pela fórmula R1 menos R2 igual ao log de 10 log de M1 sobre M2 na base 10, em que M1 e M2 medem a energia liberada pelos terremotos sob a forma de ondas que se propagam na crosta terrestre. Houve dois terremotos, um correspondente a R1 igual a 8 e outro correspondente a R2 igual a 6. Calcule a razão M1 sobre M2. Então, galera, ó, foi dada a formuleta pra gente. Ó, a gente tem o seguinte, que o log de M1 sobre M2 na base 10 é exatamente igual a R1 menos o R2. Foi dado pra gente no exercício o valor de R1 e também o valor de R2. Só a gente substituir na fórmula e depois aplicar a definição de logaritmo. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, gente. Deixa eu grifar aqui. Beleza, agora vamos lá. R1, 8, R2, 6. Então, 8 menos 6, isso aqui vai resultar em 2. Então vai ficar o logaritmo de 10 aqui. Aqui vai ficar M1 sobre M2. Isso aqui vai ficar 10. Na verdade vai ficar 2 aqui, né? Então, base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, ou seja, 10 elevado ao quadrado é igual a M1 sobre M2, ou seja, M1 sobre M2 é igual a 100, 10 ao quadrado, né? Então tá aí, galera, mais um exercício resolvido. Beleza? Tranquilidade? Vamos para mais uma questão. Questão 3, tá? Ó, determine o conjunto de solução da equação. Então a gente tem 3/5, a gente tem o logaritmo da raiz cúbica, ó, isso aqui, galera, ó, é porque a formatação, infelizmente, não pega raiz que pega mais de um termo, tá? Então era para ser uma raiz cúbica assim, tá mais bonitinha, tá? Então é o logaritmo da raiz cúbica de 25 sobre 9 na base 3/5, tá? Então a gente vai ter o seguinte, a definição básica de logaritmos, 3/5 elevado na x
vai ser igual a raiz cúbica de 25 sobre 9. Galera, bizu rápido aqui para vocês, tá? 25 sobre 9, a gente pode escrever 25 sobre 9, ó, vou escrever separadamente aqui. 25 sobre 9 é basicamente 5 sobre 3 elevado ao quadrado, beleza? Então 5 sobre 3 elevado ao quadrado é igual a 25 sobre 9. Tá, mas ali, cara, tá 3/5, né? Beleza. Olha só, a gente também pode pensar no seguinte, que o 25 sobre 9 é basicamente o seguinte, 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Você pode estar pensando, mas Eugênio, vai dar diferente, calma. Ó, se eu faço 3 sobre 5 ao quadrado, fica 9 sobre 25. Agora, se eu elevo isso aqui a menos 1, o que vai acontecer? A gente vai ter 1 sobre 9 sobre 25. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar uma divisão de frações. A gente conserva a primeira fração, multiplica pela inversa segunda, ou seja, vai ficar 25 sobre 9. Então, você quer dizer o seguinte, Eugênio, que se eu fizer o 3/5 elevado a menos 2 vai dar 25 sobre 9? Exatamente. Então, parte do nosso problema já está resolvido. Você teria que ter essa sacada, pensar em expoente negativo e tal, tá? Porque batendo o olho ali, ó, as frações elas têm uma certa proporção. Batendo o olho você consegue enxergar isso. Porra, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Você tinha que enxergar você tinha que ter essa sacada, tá? Esse exercício aqui eu achei ele bem interessante, tá? Eu montei ele baseado num que eu vi no meu livro, tá? No meu livro, se não me engano, aqui era índice 6, algo assim. Eu peguei cúbico para já dar um embasamento legal para vocês. Beleza? Então, no lugar do 25 sobre 9, eu vou colocar 3 sobre 5 elevado a menos 2. Por que elevado a menos 2? Se eleva ao quadrado, dá 9 sobre 25. Se eleva a menos 1, vai inverter. O que era numerador vira denominador e vice-versa. Pode guardar isso, tá? Quando você tem uma fração elevada na menos 1, ó, se eu tenho um certo AB elevado na menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar B sobre A. Tá? Não precisa nem fazer divisão de fração, só você lembrar disso. Quando você eleva uma fração a menos 1, o que é numerador vira denominador e vice-versa. Tá? É só você lembrar disso. Até recomendo que você anote isso aí no seu caderno. Tá bom? Isso é uma propriedade meio que escondida, tá? Que a gente aprende fazendo exercício. Tá bom? Tá, Eugênio. Mas olha só, ainda tem esse 3 aqui. Cara, a gente pode... Ó, ainda tem essa raiz cúbica aqui. Cara, a gente pode fazer o seguinte. Coloca dividindo por 3. Mas por que dividindo por 3, Eugênio? Porque olha só, filho. Ó, 3/5 elevado a menos 2/3. Nossa, gente, isso aqui ficou confuso. Vamos lá. Primeiramente, vai abrir uma raiz. Tá, uma raiz. O índice vai ser 3. Beleza. Agora, o expoente do radicando vai ser menos 2. Então, 3/5 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 3/5 ao quadrado. Então, olha só. 3/5 ao quadrado é 9 sobre 25. Se eu elevo, aí depois 1 sobre esse valor vai ser 25 sobre 9. Ah, Eugênio, entendi. Então, essa que era a sacada? Sim, essa que era a sacada que você tinha que ter. Tá? Então, 3 sobre 5 elevado na x é igual a 3 sobre 5 elevado a menos 2/3. Se eu tenho igualdade de bases, por consequência, eu vou ter igualdade de expoentes. Então, x é igual a menos 2/3. Essa aqui eu sei que pode ter gerado um pouquinho de dúvida, porque essa sacada aí ela é realmente um pouco difícil de ter inicialmente. Quando você está aprendendo a matéria, dificilmente você vai ter uma sacada tão rápida assim. Mas aí foi como o professor sempre fala. À medida que você vai pegando canja nas matérias, você aprende. Eu, quando estava iniciando o segundo período da faculdade, tinha uma puta dificuldade em desenho técnico. No final do período, eu já fiz num projeto de engenharia, de uma piscina. Pra vocês terem uma noção. É prática, tá? É realmente você praticar, aprimorar e vai chegar lá. Beleza? Vamos dar sequência, galera. E o Rock está querendo participar da aula. Eu já falei com vocês por que às vezes tem latido de cachorro. Meu cachorro fica latindo porque a gente mora em beira de estrada. Toda hora que passa alguém fazendo qualquer coisa, ele late. Né? Uma coisa que infelizmente eu não consigo impedir. Vamos para mais uma questão, tá? Ó, vou resolver aqui 5 questões com vocês. Aí na próxima aula eu resolvo mais 5, para não ficar muito longa essa aula aqui. Tá bom? Vou resolver essas 5 primeiras. Depois eu faço uma segunda parte, tá bom? Vamos lá. Determine o valor de x na equação y igual a 2... Ó, y é igual a 2 vezes o logaritmo de x mais 4 na base 3. Ó,
tal modo que y seja igual a 8. Então, no lugar do y, a gente vai ter que substituir por 8. Beleza, Eugênio, entendi legal aqui. Galera, aqui a gente vai ter que lembrar de uma propriedade de logaritmo. Qual propriedade de que, Eugênio? Aquela propriedade da logaritmo potência. Ah, Eugênio, logaritmo potência? Sim. Se a gente tem um certo... Ó, eu tenho algo assim, ó. Log de b na base a elevado na c. O que acontece? Esse c, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui vai ser exatamente igual ao c multiplicando o logaritmo de b na base a. Beleza? Então, esse expoente passa multiplicando o logaritmo todo. Beleza? Então, ó, como a gente consegue notar, o 2 está multiplicando o logaritmo todo. Então, eu vou reescrever esse logaritmo aqui. Ó, vou reescrever. Ao invés de colocar o 2 na frente, vou colocar log de 3, log de x mais 4 ao quadrado na base 3. Tá vendo? Esse expoente que está aqui, ele passa multiplicando o logaritmo todo. Beleza? Tranquilidade? Isso aqui vai ser exatamente igual a 8. Agora sim ficou de boa. Beleza? Agora é só aplicar a propriedade de logaritmo, gente? Sim. Ó, base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Beleza? Eugênio, 3 elevado à oitava? Rapaz, vai dar um número muito grande. Vamos ter calma, galera. 3 elevado à oitava vai ser basicamente, ó, 3 elevado à oitava, se a gente for para pensar, vai ser 3 elevado à quarta multiplicado por 3 elevado à quarta. Por que isso, Eugênio? Produto de potências de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. E se a gente lembrar bem, 3 elevado à quarta é basicamente 81. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer 81 vezes 81. Tá, Eugênio? Legal. Então, 81 vezes 81. Ó, 81 aqui. Aqui fica 8. Aqui fica 64. Aqui fica 1. Aqui fica 16. Aqui fica 5. 6.561, gente? Sim, 6.561. Mas, nossa senhora, gente, aí ficou foda. Como é que a gente vai resolver isso? Galera, eu quis mostrar para vocês a propriedade, tá? Para vocês realmente pegarem qualquer ideia e tal. Mas olha só, o que a gente poderia fazer também? Se liga. O 2, o 2 ele está multiplicando aqui, né? Ó, eu mostrei para vocês aqui a propriedade e tal. O 2 ele está multiplicando aqui o log todo, tá? Log de x mais 4 na base 3. Isso aqui é exatamente igual a 8. Galera, concorda comigo que o 2 está multiplicando o log todo? Esse 2 não pode passar dividindo? Opa, pode. Posso passar esse 2 que está multiplicando dividindo. Divide por 2 aqui, divide por 2 aqui. 1, 4. Mas a gente colocou esse 3 oitavos para aqui. Só para mostrar para vocês que é possível a gente sair de uma potência grande a partir de um raciocínio rápido. Tá? Não seria necessário você usar esse valor, 6.561, não. Tá? Isso ia demandar um puta tempo, você ia ter que desenvolver esse produto notável e tal, não tinha nem necessidade disso. Tá bom? Beleza, gente. Então, vai ficar então, ó, o log de x mais 4 na base 3. Isso aqui vai ficar 4. Agora ficou mais fácil, gente. Ficou, né, cara? Porra. Agora é só aplicar a definição? Sim. Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. Então, 3 elevado à quarta vai ser igual a x mais 4. Então, x mais 4 vai ser igual a 81. Logo, o x vai ser igual a 81 menos 4. 81 vai ser igual a 77. Tá? Se a gente continuasse com esse desenvolvimento aqui, se a gente continuasse fazendo por aqui, ó, usando o 3 oitava, daria certo? Sim, daria certo. Só que o que ia acontecer? Iria acontecer o seguinte, a gente ia cair numa equação do segundo grau, a gente teria duas raízes. A gente teria que lembrar o seguinte, que o logaritmando ele não pode ser negativo. Então, valores que fizessem com que aqui desse um valor negativo, né, na verdade, um valor negativo, o que iria acontecer? A gente basicamente iria ter que eliminar esses valores, a gente ficar só com 77, tá bom? Mas você poderia usar também esse valor grande. Só quis mostrar para vocês que esse 3 oitava pode ser escrito de uma outra forma, tá bom? Então, ó, x igual a 7 é 7,
Beleza? Então, x igual a 77. Beleza? Beleza, galera, vamos à sequência. Para a última questão desse vídeo aqui, tá? Vamos voltar aqui. Questão de número 5, beleza? Deixa eu só dar uma apagada na luz aqui, porque realmente, do jeito que tá aí, não vai dar para resolver mais nada, né? A quantidade de espaço que a gente ocupa com essa questão aí, né? Deixa eu arrumar aqui. Galera, uma observação importante. Se tiver algum erro de gabarito, vocês me falem, tá? Vocês têm que me avisar, porque é uma coisa que, infelizmente, às vezes pode acontecer. Eu tento fazer tudo com o máximo de cuidado, mas às vezes eu tô montando alguma coisa com sono e pá. Aí vocês têm que me avisar, tá? Teve alguma vez aí que eu coloquei duas opções iguais aí, me avisaram, eu consegui arrumar. Né? Mas se não me avisar é uma coisa que eu não vou conseguir notar, porque eu já tenho que montar ali, tipo, porra, matemática, física e química, PISM 1, PISM 2, eu também estou dando aula particular, então tá bem puxado. Então se realmente tiver algum erro, vocês me avisem, tá? Porque eu dou um jeito, tranquilo? Agora vamos para a última questão para encerrar esse vídeo. Bora! Calcule o valor da soma S. Então essa soma S aí é uma soma de logaritmos e a gente vai ter logaritmo dentro de logaritmo. Como assim, gente? Olha só. Esse logaritmo aqui, o log de 3, log de 9 na base 3, ele é o logaritmando esse outro logaritmo. Que é isso, gente? Que bagunça. Calma, vamos lá. Ó, log de 3 na base 9. 3 elevado a quanto a 9? 3 elevado ao quadrado. Acabou. Tá. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar 2. Então, agora, vai ficar esse logaritmo aqui, ó. Esse primeiro vai ser basicamente o logaritmo de 2 na base 4. Tranquilo? Agora, eu vou colocar o celular no silencioso, porque ele não está no silencioso. Aí pode acontecer de vir alguma mensagem, aí vai aparecer barulho de Power Ranger aí, porque esse é meu toque, aí vai ficar meio estranho. Então eu já te coloquei no silencioso ali, não vai atrapalhar mais não. Tranquilo? Tá. Então, ó, log de 2 na base 4. 4 elevado a quanto que vai dar 2? Ó, vamos lá, gente. O 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a x. Então vai ficar 2 elevado a 2x. É o mesmo que 4 elevado a x. Isso aqui é igual a 2. 2 elevado a primeira. Se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Então x vai ser igual a 1 sobre 2. Beleza? Então x igual a 1 sobre 2. Então o valor aqui, ó, 1 sobre 2. O valor desse primeiro logaritmo. Tá? Agora aqui, log de 81 na base, log de 3 na base 81. Tá? Beleza. Isso aqui, ó, log de 3 na base 81. 81 elevado a quanto vai dar 3? Bom, 81 é o mesmo que 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 elevado a x vai ficar 3 elevado a 4x igual a 3. A primeira. Se eu tenho igualdade de base, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Então x vai ser igual a 1 dividido por 4, ou seja, 1 quarto. Tá, então aqui é 1 quarto. Beleza? Então no lugar disso aqui eu vou colocar 1 quarto. Beleza, agora vai ficar log de 1 quarto na base 2. 2 elevado a quanto que vai dar 1 quarto? Galera, 1 quarto é o mesmo que 2 elevado a menos 2. Então 2 elevado a x vai ser exatamente igual a 2 elevado a menos 2. Se eu tenho igualdade de base, por consequência eu tenho igualdade de expoentes. Então o resultado desse logaritmo aqui, ó, o resultado dele é menos 2. Beleza, Eugênio. Deixa eu descer um pouquinho aqui porque picotou. E agora vai começar a latição, gente. Infelizmente, já falei, não tem como controlar, tá? Roca adora participar da minha aula. Aí posso aula de química, posso aula de matemática, física, ele sempre participa. Por isso eu gostava de gravar aula de madrugada. Nesse horário eles estavam dormindo. De dia, passa a gente passeando com o cachorro ali toda hora, ou passa alguém correndo ali, eles vão latir pra caramba, né? Isso aí às vezes pode atrapalhar. Por isso que eu já deixo avisado, tá? Porque é aquela coisa. Vamos lá, galera. Agora é só a gente resolver esse outro logaritmo menorzinho aqui e acabou. Tá? E fazer a soma, tá? Aqui é o logaritmo de 32 na base de 16. Ó, no lugar do 16 eu vou colocar 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta elevado a x. Isso aqui vai ser exatamente igual a 32, que é 2 elevado na quinta. Se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Então aqui vai ser x vai ser igual a 5 sobre 4.
5 sobre 4. Beleza? Galera, 5 sobre 4, se a gente for fazer a continha aqui, ó, 5 sobre 4 é o mesmo que 0,8. Tá? Então ficou log de 0,8 na base 0,8. Então isso aqui é basicamente 1. Tá bom? Agora é só a gente fazer essa soma, gente? Sim, só você somar 1 meio com menos 2 com 1. Galera, primeiramente, vamos somar os números que não estão no formato de fração. Tá bom, mãe? Falaram que o almoço tá pronto, gente. Eu falei que tava bom. Tá, agora vamos lá. A gente tem aqui 1 meio, aí eu tenho que somar com menos 2 e 1. Bom, menos 2 mais 1 dá menos 1. No lugar de menos 1, eu posso colocar eu posso colocar menos 2 dividido por 2. Beleza? Tá tudo no mesmo denominador agora. Beleza, agora vai ficar assim. Vai ficar meio menos 1 meio menos 2 sobre 2. Isso aqui vai ficar menos 1 dividido por 2. Então esse vai ser o resultado da soma S. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra a primeira parte da aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que é parte, vocês podem mandar no grupo dos alunos ou podem me mandar no meu privado, que na medida do possível eu vou procurar responder todos vocês. É isso? Valeu? Fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.